Nesta unidade temática, vamos refletir sobre o ato da escrita. Vamos começar com as concepções de texto. Numa primeira concepção mais formal, o texto era visto como um produto acabado. Ela era chamada de formal porque ela considerava, porque se acreditava que o que definia um texto era a organização do seu material linguístico. Se tivéssemos sequências de frases coerentes entre si, tínhamos um texto. Se tivéssemos sequências de frases incoerentes entre si, aquele arrazoado não era um texto. Nessa concepção, pensava-se o texto apenas pelo enfoque da produção textual. A sua constituição era o material formal, sua extensão, seu começo, seu fim. O texto parava no escritor, pois a recepção, como que ele chegava até o leitor, não era considerada. Com o desenvolvimento dos estudos linguísticos, um ramo da linguística, linguística é o estudo científico das línguas humanas, um ramo da linguística tomou o texto como objeto de estudo, que é a linguística textual. Com o desenvolvimento da linguística textual, passou-se a considerar os processos de produção e também de recepção. O texto, então, deixou de ser visto como um produto pronto e acabado e passou a ser visto como um processo de interação na comunicação humana. Se o texto é visto como um processo, uma atividade, devemos considerar que ele constitui uma atividade verbal, no sentido de que, ao enunciarmos, estamos praticando o que se chama na linguística de atos de fala. Ao interagirmos por meio da língua, os nossos enunciados produzem determinados efeitos no nosso interlocutor. Então, nós estamos praticando, atos de fala. Num texto, realizamos atos de saudação, por exemplo. Eu posso me dirigir numa carta à minha vizinha como querida vizinha, prezada vizinha, senhora vizinha, dona vizinha, ignóbil vizinha. Cada um desses enunciados vai produzir determinados efeitos no meu interlocutor. Sentir-se ofendido, ultrajado, lisonjeado, sentir simpatia. Por isso que é um ato de fala. Podemos questionar, ofender, discutir, convidar, despedir, tudo conforme os nossos objetivos. A intencionalidade dos nossos atos leva à implicação do texto como uma atividade verbal consciente. Se estamos praticando atos de fala e causando efeitos nos nossos interlocutores, então o texto é uma atividade verbal interativa. Pois os interlocutores desse ato comunicativo estão envolvidos nos processos de construção e compreensão do texto. Voltando ao bilhete, se a minha vizinha não souber que ignóbil significa desprezível, o meu texto a minha saudação não surtirá o efeito desejado, que seria ofender a vizinha. Então, é por isso que o texto, como a leitura, é visto como um processo interacional. Depende do produtor, mas também do leitor. Marcuse cita o teórico Belgrande, que definindo o texto como um evento. O texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais. Para esse autor, o texto é visto como um evento, pois é um sistema de conexão entre vários elementos, tais como as palavras, o contexto, os interlocutores, a situação social, os enunciados. Ele também envolve aspectos linguísticos e não linguísticos, como, por exemplo, músicas e desenhos, podendo envolver múltiplas modalidades, o que a linguística chama de multimodalidade. Ele é um evento, então, envolvendo sempre um processo e uma coprodução. Como vimos, podem existir diferentes definições do que seja um texto. Ele pode ser visto como uma atividade comunicativa e também como um evento. Belgrande também nos diz que um texto não existe como texto, a menos que alguém o processe como um tal. Então, o texto não existe per si. Alguém tem que processar esse material linguístico como um texto para ele ser considerado um texto. Nessa visão de texto, em que são consideradas tanto a produção quanto a recepção, torna-se importante analisar os fatores de textualidade, as características que conferem o status de texto a uma sequência linguística. O que um conjunto de palavras precisa ter para ser considerado um texto?
Segundo Antunes e Marcuse, os teóricos da linguística de texto propuseram alguns critérios de textualidade: coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, intertextualidade e a situacionalidade. Para Marcuse, esses fatores de textualidade eles não podem ser tomados categoricamente. Né? Nós temos que ter uma certa flexibilidade a considerar esses fatores de textualidade. Nós não podemos dividir a textualidade de uma sequência linguística. E muitas vezes esses fatores também se recobrem. A coesão é o fenômeno de costura do texto através de recursos formais que vão estabelecendo relações de sentido. Ela promove a continuidade do texto e confere a ele uma unidade temática. Na coerência, estabelece-se o encadeamento de sentido, que possibilita ao texto ser interpretável e lhe dá unidade de sentido. Ela acontece pelos aspectos linguísticos e também por outros fatores da situação em que o texto, em que ocorre, né, a atuação verbal. A informatividade relaciona-se ao grau de novidade de um texto e o efeito interpretativo dessa informatividade. Essa novidade pode ocorrer tanto por aspectos linguísticos, ideias, informações novas, né, aspectos de conteúdo, e também por aspectos formais, né, novas maneiras de se dizer o já dito. O grau de informatividade está ligado ao contexto de uso de um texto. Nem sempre um texto com baixa informatividade é inadequado, ou um texto com alta informatividade seja adequado. Isso tudo vai depender do contexto de uso de um texto. A intertextualidade compreende a incorporação de outros textos em um dado texto. Entende-se que todo texto é um intertexto no sentido de que nós partimos de modelos, de ideias, de informações e crenças vinculadas em outros textos. Então, as nossas leituras, os textos com os quais nós entramos em contato, alimentam o nosso próprio texto. Ou seja, dada a própria natureza do processo comunicativo, todo texto contém outros textos prévios que já foram ditos em algum outro momento. Além dessa intertextualidade formativa, né, vamos dizer assim, há também a intertextualidade explícita, quando nos referimos diretamente a algo que já foi dito por outra pessoa num outro texto. A intencionalidade corresponde ao fato de que o falante pretende dizer somente coisas que têm sentido, que são coerentes. O falante ele quer ser compreendido. Quando, às vezes, né, ele pode usar esse recurso da incoerência para causar um estranhamento, chocar o leitor. Em outras ocasiões pode acontecer também do texto não funcionar muito bem, não ser compreendido pelo leitor. E isso, às vezes, pode ser causado pela qualidade textual, mas a intencionalidade é o que garante que, ao escrever um texto, o produtor sempre quer que o leitor atinja, né, entenda o sentido que ele deu para aquele texto. A aceitabilidade é a contraparte da intencionalidade. Se o produtor sempre quer ser compreendido, o leitor sempre vai ao texto e aciona esforços para compreender aquele texto. E as intenções do seu autor, compreender o texto e as intenções do seu autor. Em último lugar, como fator de textualidade, temos a situacionalidade. O texto, como um evento comunicativo, ele não paira no ar fora das interações sociais humanas. Ele não ocorre no vazio, né? Ele sempre está ligado a determinada situação concreta. A situacionalidade serve para a interpretação do texto e orienta a sua produção, ela é um fator de adequação textual. Como vimos até agora, não existe texto sem um produtor e um leitor. Koch e Elias vão dizer que a escrita é entendida como uma atividade de interação textual, baseada, evidentemente, né, em elementos linguísticos, as frases, as palavras, e também numa certa forma de organização desse material linguístico, mas ela requer também, como evento comunicativo, outros tipos de conhecimento do seu produtor. Por exemplo,
O escritor ele tem que ter a pressuposição, né, de qual o tipo de conhecimento que o seu leitor irá ter. Então ele tem que imaginar quem que vai ser o leitor do seu texto e qual o tipo de conhecimento que esse leitor tem. Mais ainda, ele tem que imaginar e pressupor o tipo de conhecimento que ele próprio compartilha com o leitor. As informações que nós vamos colocar no nosso texto, que nós vamos deixar ausentes no nosso texto, depende de quem nós estamos imaginando que será o leitor do nosso texto. Quem será o nosso provável leitor? Koch e Elias nos dizem também que a escrita é um trabalho no qual o sujeito tem algo a dizer, o faz sempre em relação a um outro, né, a alguém que ele esteja interagindo, com um certo propósito. Em razão desse propósito, por que escrever, do projetado leitor para quem estamos escrevendo e de quadros, espaços temporais, onde e quando, e do suporte no qual esse texto vai circular, é que o escritor elabora um projeto de dizer e desenvolve esse seu texto. Deste modo, o ato de escrever é uma atividade de interação verbal e no ensino da escrita devem ser levadas em consideração as características deste ato.